Olá! Hoje vamos falar sobre a imigração no estado de Roraima. Conversa conosco então Instituto Migrações e Direitos Humanos das Scalabrinianas, coordenado pela irmã Rosita Milesi e a sua equipe. Eles contarão para nós sobre a atuação do IMDH, de algumas instituições, organizações governamentais e não governamentais na tentativa de acolher, proteger, promover e integrar esses imigrantes. Olá, eu me chamo Ronildo Rodrigues, hoje eu atuo no Instituto de Migração e Direitos Humanos aqui em Boa Vista, Roraima, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o contexto da situação migratória hoje no Brasil, especialmente em Roraima, por ser fronteira com a Venezuela. Antes de tocar diretamente no assunto da migração, é interessante entender o que é o estado de Roraima. O estado de Roraima é um estado com uma população muito grande de indígenas, mas também uma grande quantidade de uma população de imigrantes do Nordeste do Brasil. Então é um estado que é construído dentro de um processo migratório do Nordeste para cá, junto com essa população indígena. Então é um estado de imigrantes, que a cultura é uma cultura de imigrantes. Então a partir de 2015 a gente começa a ver um novo fluxo de imigração em Roraima, que é uma migração estrangeira dos migrantes venezuelanos. Então, em 2015 a gente tem o primeiro fluxo, a gente começa a ver um número aumentando, mas em 2016 a gente vê um amplo maior da questão migratória chegando em Roraima, onde cerca de 2, 3 mil pessoas ficavam na frente da Polícia Federal para solicitar o seu pedido de refúgio. Dentro desse contexto, a Polícia Federal foi em busca da sociedade civil, inicialmente o Centro de Migração e Direitos Humanos da Diocese de Roraima, para poder tentar, junto com a polícia, dar uma resposta em relação a essa situação que o Estado vinha vivendo. E aí, junto à Diocese e o Centro de Migração, procuraram a irmã Rosita Milesi, o Instituto de Migração e Direitos Humanos, para ter essa atuação e tentar achar uma resposta para esse contexto. E aí começa o primeiro passo dessa atuação, onde a sociedade civil conseguiu um grupo de voluntários que puderam atuar dentro da Polícia Federal. A Polícia Federal disponibilizou espaço dentro do seu prédio para fazer aquilo que a gente chama de pré-atendimento, onde os migrantes tinham que preencher um formulário de 26 folhas, que tinha apenas no site da Polícia Federal, então precisava imprimir essas folhas, e uma foto 3x4 para que eles pudessem ser atendidos pela polícia e fazer a solicitação. Então a sociedade civil começa aí nesse atendimento, onde disponibilizava esse formulário de 26 páginas e a foto 3x4. Depois de todo esse documento preenchido, organizado, a Polícia Federal atendia, aumentando a capacidade da Polícia Federal de atendimento de 9 pessoas por dia para quase 500 migrantes atendidos por dia na polícia. Com o avanço em 2017, o número ainda era muito grande de imigrantes chegando em Roraima, muito grande de imigrantes na Polícia Federal, houve a necessidade de tirar esse atendimento dentro daquele espaço que era um espaço de polícia. Então, diversas outras organizações vinham chegando no Estado, tanto da sociedade civil como agências da ONU, o próprio Acnur começa a atuar em Roraima, e esse processo de pré-atendimento começa a acontecer nas organizações da sociedade civil, basicamente as organizações da Igreja Católica, Cáritas, Pastoral do Migrante, Serviço Jesuíta, o Centro de Migração e o Instituto de Migração, e diversas outras ações na busca de garantia de direitos que essas instituições, junto com as agências da ONU, trazem para Roraima. Dentro desse processo, a gente vive uma situação muito conturbada, um número muito grande, numa população de pouco mais de 500 mil habitantes no estado. A grande maioria dessa população vivia na capital, e da noite para o dia a gente recebe cerca de 7, 20 mil pessoas em Roraima. Então isso causa um colapso da política pública no estado. Saúde, educação, segurança pública já vinha num colapso no Brasil, isso no Brasil inteiro. Roraima particularmente, por ser um estado que vive do contra-cheque até hoje, então acarretou maiores problemas nas áreas públicas, o que gerou uma certa revolta da população de Roraima. Existe muito discurso de que a população de Roraima é xenófoba, mas aí precisa ser pensado em que contexto a população de Roraima também recebe esses migrantes. Eles já tinham uma saúde ruim, e com a questão migratória essa situação piora. A questão de emprego já era ruim, com essa questão migratória piora. Então a população também não foi atendida, nem a população migrante pelo poder público e nem a população local, que também começou a sofrer. E isso gerou então uma questão de conflito entre essas duas populações.
né, que a gente fala muito que é a ausência do poder público dentro desse processo migratório. Então se começa a pensar em alternativas de como atender essa migração que vivia nas ruas de Boa Vista, era muito claro ver isso, dormindo nas ruas, nas praças. A primeira ação da prefeitura foi fazer um certo de tampar essas praças, para que a população não ficasse lá. E aí começa o governo federal com a Operação Acolhida, que traz uma certa estrutura para esses espaços onde os migrantes viviam. Começa a surgir então os abrigos que pudessem acolher esses migrantes de uma forma mais adequada, mas a gente estamos falando de abrigos que têm limites de pessoas. Então o abrigo não conseguia dar resposta, e até hoje não consegue dar resposta a uma quantidade muito grande de migrantes que estão chegando ainda em Roraima até os dias de hoje. Dentro desse contexto é muito importante destacar a importância da sociedade civil. Hoje, grande parte da operação realizada de atendimento e da garantia de direito é feito pela sociedade civil. Então, falar em operação acolhida não tem como falar que a operação acolhida é o governo federal ou que a operação acolhida é o exército. A operação acolhida precisa ser pensada, e é isso que a gente luta, nesse contexto de todo mundo junto, sociedade civil, poder público, atuando na luta pelos direitos humanos dos migrantes. Dentro desse contexto, a gente começa a ver melhoras no processo de atendimento, mas ainda com muita falha e muita ausência ainda do poder público, tanto estadual, municipal, como também do poder legislativo. A gente vê algumas ações, principalmente na questão da criança, tanto o Instituto de Imigração e Direitos Humanos, o Fé e Alegria dos Jesuítas e os Maristas, começando a dar uma atenção maior a essas crianças com atendimento de educação não formal, mas que gera uma certa autonomia e fala para essas crianças, o protagonismo dessas crianças aparecendo. Os jesuítas também vêm muito na ação junto com a Caritas, na questão da garantia de trabalho. A Igreja do Brasil, enquanto CNBB, destina uma parte da campanha, do recurso da campanha da Fraternidade 2018 para Roraima, onde nasce o projeto Caminho de Solidariedade, coordenado aí por algumas instituições da Igreja, a Caritas, Pastoral do Migrante, o Jesuíta e o IMDH, criam um comitê local e nacional para coordenar esse projeto, que veio em 3 eixos, fazer um elo de ligação Brasil-Venezuela, poder entender o que estava acontecendo na Venezuela, dar respostas junto com a Caritas e os bispos da Venezuela para essa população que ainda permanecia lá e via Roraima ou Brasil como uma possibilidade de melhora, e infelizmente não vinha acontecendo. O processo de integração, muito mais do que interiorização, é poder levar essas pessoas para outros estados, mas estado que acolha de fato essas famílias e consiga fazê-las se integrar, seja conseguir um trabalho, um lugar para morar. E o eixo que a gente chama de meio de vida, que é poder contribuir de forma empreendedora naquela população que quer ficar em Roraima, que decidiu ficar em Roraima por N razões, porque está mais perto da família, está mais perto de casa, porque decidiu que essa terra agora é a terra que vão viver, poder aqui achar meios de sobrevivência sem dependência do Estado ou de qualquer outra forma. Então é um pouquinho desse contexto que a gente vem vivendo. Ainda temos muito desafio. A própria sociedade civil precisa procurar a resposta, porque a operação acolhida ela vai embora, mas a questão da migração ainda vai permanecer muitos anos. A operação acolhida não sei se dura ainda mais ou 1 ou 2 anos. O que nós vamos fazer desses abrigos? A sociedade civil está inchada de todas as atividades, não tem como andar mais, e ainda tem muito migrante que não está sendo atendido, tem muito migrante que ainda está com fome, tem muita criança na rua passando necessidade, tem muita criança desprotegida em situação de rua, tem muita mulher sendo violentada, tem muita mulher ainda correndo risco de vida, sem proteção, e precisa de uma resposta. Talvez a resposta seja unir todo mundo hoje que atua na questão da migração em Roraima e no Brasil e pensar em criar uma política de Estado, seja a nível nacional ou a nível estadual, para que possa todos os atores ter por escrito qual é a sua responsabilidade, qual é a sua tarefa, para que a gente possa avançar. Está aí São Paulo como um grande exemplo, com a política municipal de imigração criada durante o governo do Haddad. Talvez essa seja um exemplo para a gente aqui em Roraima, pensar numa política de Estado para os migrantes, para a questão migratória, para que a gente possa, quem sabe, caminhar para novas soluções e novos caminhos. Obrigado.
Os apelos de Deus pela vida vem na voz de Jesus que convida ao convívio na diversidade. Pelo pobre que se há de acolher, a Amazônia vai se converter na planície da fraternidade. Rios, lagos, florestas,